Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa segunda aula do nosso curso de Excel, tá? Recapitulando que na última aula nós montamos uma planilha para controle de chamadas, tá? Nós vimos alguns recursos básicos, como a mesclagem de células e os comandos de autocompletar. Tá? Para a aula de hoje, a proposta vai ser parecida, só que com alguns recursos a mais. Tá? Esses recursos a mais são as fórmulas, tá? Porque dentro do Excel nós podemos usar as ferramentas dele para facilitar a nossa vida do ponto de imagine que você deu algumas atividades para os alunos e quer contar quantas atividades o aluno fez, ou quantos MBs, quantos Bs, quantos Rs aquele aluno tirou. Tá? Então vamos começar da seguinte forma. Tá? Eu vou vir aqui nessa opção onde está escrito Plan 1, eu vou renomear isso daqui, né? Eu clico com o botão direito e escolho renomear, ou eu posso dar um duplo clique aqui com o mouse, né? Que ele deixa eu editar. Eu vou chamar isso aqui de chamadas. Então, imagine que essa é a minha tabela, onde eu somente faço as chamadas. Então, o aluno veio, eu não coloco nada, né? O aluno, não, coloco P, o aluno não veio, eu deixo em branco, e assim vai, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora, eu vou clicar com o botão direito nisso daqui, tá? E eu vou inserir uma nova planilha, tá? Ele criou antes. Eu posso simplesmente clicar isso aqui e arrastar para onde que eu quero. Eu quero deixar essa planilha em segundo plano. Tá? Vou clicar duas vezes nela e chamar aqui de menções. Vou chamar de menções. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as três primeiras colunas aqui, ó, reparem, eu quero copiar todo mundo, da Amanda até a Luísa. O que eu vou fazer? Eu vou passar o mouse aqui nas colunas A, B e C, ele está pegando tudo, tá? Ó, vou dar um Ctrl C, abro aqui outra planilha, clico na primeira célula e dou um Ctrl V. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai ver uma maneira que pode ser útil para vocês de controlar menções. Ou, né, no meu caso, por exemplo, eu costumo dar visto em caderno. Toda vez que o aluno mostra o caderno e está ok, eu marco ali para ele essa questão. Tá? Então, vamos simular aqui de novo, né? Vamos colocar datas de novo. Então, vou colocar 8 de agosto, 15 de agosto. Vamos fazer aquela mesma questão que nós fizemos na última aula. Eu digito duas datas, seleciono elas aqui com o mouse e uso o comando de autocompletar. Vou fazer até dia 26 de setembro. Tá? Vou selecionar até a última linha e fazer aqui o contorno. Né? Lembra aqui na opção de todas as bordas. Então imagine que toda semana eu vou dar visto no caderno dos alunos. Então o aluno mostrou o caderno, dá um ok aqui. O aluno não veio, não mostrou, posso deixar em branco ou posso dar um F para ele aqui, de falta. Faltou o caderno. Aí vai de critério de cada professor, tá? Colocar um ok, colocar um F, tá? Eventualmente, daqui a pouquinho mesmo eu mostro uma outra opção, se você já quer ir atribuindo nota. Eu costumo fazer isso. O aluno, como eu tenho diversos critérios, o caderno é um desses critérios. Então, o aluno, vamos colocar aqui no primeiro caso, né? Se ele tiver bastante OKs, ele vai ter uma porcentagem, por exemplo. Aqui. Então, vou fazer para o primeiro aluno, mas lembrem que a gente sempre vai completar para todos e depois fazer uma contagem aqui. Então, eu tenho basicamente aqui, ó, 8 colunas. Tá? O Excel ele mostra para a gente a contagem, é só eu passar o mouse onde eu quero, ele mostra para nós. Tá? Então, tem 8 semanas de aula. Tá? Eu quero, no final do bimestre, quando eu for contar a nota de participação de cada caderno desse aluno, eu posso estabelecer na minha cabeça da seguinte forma. Bom, foram 8 vistos de caderno. Né? Quantos vistos essa aluna aqui ela teve?
E aí, aqui por mais que esteja razoavelmente fácil da gente visualizar, você não vai querer fazer para todos os alunos a contagem. Então aqui a Amanda fez 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Você não vai querer fazer essa contagem na mão porque dá muito trabalho. Aí é mais fácil você fazer no papel. Se é para você controlar dessa forma, é mais fácil você fazer no papel. Então a ideia é nós automatizarmos pelo Excel. Tá? Então vamos lá. A proposta que eu quero é fazer assim, ó, vistos. Né? Vou criar uma nova coluna aqui chamada de vistos, né? Que é quantos vistos o aluno teve. E aí, nós vamos usar aqui uma fórmula de contagem. Tá? Para usar fórmulas no Excel, eu vou clicar onde eu quero que a fórmula apareça. Então, no caso aqui é a minha célula L2, certo? E aí, eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui em fórmulas, tá? Aqui tem algumas opções para nós. Tá? Ou eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui do meio, tá? De inserir função, que por sinal aparece aqui mesmo nas fórmulas, tá bom? Vou clicar sobre ele, e aí a fórmula que a gente vai escolher aqui é uma fórmula específica, tá? Então eu vou mudar aqui a filtragem, a categoria, eu vou colocar todas, né? E a fórmula que eu quero é uma fórmula chamada Conte C. Que é essa daqui, ó, Conte C. Seleciono ela, dou um OK. Aí ele vai pedir para a gente aqui alguns argumentos, né? Como uma função matemática precisa de argumentos para poder funcionar, o Excel também. O que são os argumentos? São elementos do próprio Excel, da própria planilha, que vai servir para que ele tenha uma finalidade específica. Então, aqui no meu caso, eu quero selecionar um conjunto de informações. Tá? No meu caso, quais são o conjunto de informações? É aqui as células D2 a K2, que é onde eu fiz o registro dos vistos e das faltas da aluna Amanda ali. Tá? Qual é o meu critério? Então, eu estou mandando o Excel fazer o seguinte, olha, Excel, conte quantas vezes um critério específico meu aparece no intervalo que nós selecionamos. Tá? Então, aqui, gente, eu estou querendo contar quantos OKs apareceram. Tá? Quantos OKs apareceram. Então, o meu critério aqui vai ser OK. Tá? E lembrando que, por uma questão de sensibilidade do Excel, eu tenho que colocar o OK que eu escrevi nessa forma da mesma maneira como foi escrito ali em cima. Tá? Porque senão ele não consegue encontrar. Tá? E aqui é uma questão de sintaxe do Excel. Tá? Tudo que for texto, a gente vai colocar com as aspas. Tá? Vou colocar OK entre aspas. Então, olha só que legal. A minha fórmula ficou... Isso, eventualmente, quem já tem um certo domínio do Excel pode fazer essa fórmula totalmente digitada. Tá? Ao invés de usar esse recurso, que é um atalho, você poderia usar ela totalmente digitada. Já mostro como fazer isso. Tá? Então, olha só, eu procurei em D2 a K2, que é todo esse intervalo, com o critério OK, certo? Ou seja, o Excel contou que existem 5 OKs ali. Tá? Se eventualmente o aluno mostrou esse caderno aqui e eu mudar ali, eu colocar OK, ele já vai alterando, tá vendo? Ele já consegue alterar para nós na hora. Então a planilha começa a ficar automatizada. E aí você, como professor, vai ter um certo critério. Bom, o aluno entregou 5 de 8, que nota eu vou dar para ele de caderno? Aí a gente entra num outro ponto que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas por enquanto vamos trabalhar só com essa realidade aqui. Ok, vou fazer da linha 2 aqui, certo? Vamos fazer a segunda linha para vocês entenderem como é que funciona de novo. Embora não precisasse, tá, gente, refazer a operação, porque vocês se lembram, tá? Uma vez que você programou a primeira linha no Excel, você pode simplesmente replicar para baixo. Aqui o que eu quero mostrar é, eventualmente, se você for uma pessoa já com um certo conhecimento de Excel e quiser fazer as coisas digitadas, você sempre começa com a letra igual. Com a letra não, com o símbolo de igual.
E aí você vai colocar a função, né? Cont.se, certo? Aí você vai selecionar o primeiro argumento, tá vendo que ele está aqui em negrito? Meu primeiro argumento é o intervalo que eu quero fazer. Então, vou selecionar aqui, ó, o intervalo. Tá? Deixa eu pôr para o lado aqui para vocês enxergarem. Para ir para o próximo critério, né, para o próximo argumento, eu aperto aqui o ponto e vírgula, tá? Ó. E aí, reparem que ele muda. Ele está selecionado o intervalo, ponto e vírgula vem para o critério. Tá bom? Abre aspas, certo? Shift aspas e coloca OK. Fecha aspas, fecha parênteses. Dou um OK aqui. Ele vai mostrar que a aluna Amanda aqui entregou somente 2 cadernos. Tá? Ou seja, isso daqui vocês vão preenchendo manualmente a cada aula que vocês derem atividade, derem caderno. Isso vai critérios aí de cada professor. No final do bimestre, você não vai precisar contar um por um, se você já deixar essa fórmula programada. Porque o próprio Excel já vai mostrando para você no final. E aí você, obviamente, vai dar uma nota. Na próxima aula, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês como pegar esses valores e converter numa nota. Tá? Isso também ajuda demais, porque você deixa o seu Excel aí todo automático. Agora, antes da gente finalizar, quero voltar aqui na semana 1 para justamente nós aperfeiçoarmos a nossa planilha. Tá? Porque até então eu tinha colocado P, né? E quando o aluno não vinha, deixava em branco, né? E aí a gente usou uma função para contar somente as faltas do aluno. Tá? Agora você pode personalizar, né? Você poderia fazer melhor, deixar o aluno que veio, né, sem nada, e o aluno que faltou você colocava o F, certo? E somar as faltas do aluno, usando esse critério, né? De novo, cont.se, né? Cont.se, aí meu intervalo é todos esses dados, tá? E o meu critério é F, tá? O meu critério seria F. Tá? O que acontece aqui? O Excel vai mostrar quantas vezes isso aqui apareceu. Tá? Então, no caso aqui, apareceu 2 vezes, ele tem que mostrar exatamente as 2 vezes. Tá? Por que ele está dando problema aqui? Né? Porque eu coloquei um parênteses a mais. Vejam só, arrumei a fórmula, ele deu a quantidade de faltas. Então, assim fica mais fácil e mais prático você controlar as faltas dos seus alunos. Então, tá fazendo a chamada, para não ter que colocar P para um, F para outro, tá fazendo a chamada, vai colocando somente as faltas. Tá? E no final, aplica essa fórmula do cont.c para poder simplificar a sua contagem. Tá? Lembrando que isso é uma maneira de vocês gerenciarem as coisas de vocês de maneira offline, né? Para você saber aquele aluno se ele tem vindo, se ele não tem vindo. Tá? Então, tá aí um novo recurso para vocês, a fórmula de cont.c, para ajudar nas contagens, né, de atividades ou contagens de falta. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana.